Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Peço que você tome nota do título da mensagem, amado de Deus. Importante você ter a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações para tomar nota. E o título da mensagem chama-se: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A voz de quem? De Cristo, de Deus. Aqui está, amado, nesse título, a raiz de muito problema na vida das pessoas, a dureza de coração. E aqui o título pede: não endureçais o vosso coração. E vejamos essa leitura na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 15. Vamos a essa evidência. Hebreus 3,15. E assim diz: Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito? Ou seja, por intermédio de Moisés, a libertação do povo judeu, por intermédio de Moisés, verso 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Então, lá atrás, esse povo, eles se rebelaram contra Moisés, depois de ter saído do Egito, depois de ter recebido tão grande salvação. Eles endureceram o coração para as palavras de Moisés. Uma vez mais, enquanto se diz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Preste atenção, amado de Deus, no que estamos lendo. Se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. E diante dessa leitura te digo, não espere um anjo do céu descer para falar com você, porque isso não vai acontecer. Porque existe a palavra da graça para os nossos corações hoje, é ela que nos guia. No passado, aconteceu muito a manifestação dos anjos. Os anjos apareceram para Abraão, os anjos apareceram para Maria, Gabriel, para trazer as boas novas. Paulo teve contato com um anjo, dizendo que no navio não se perderia nenhuma vida, lá em Atos, somente o navio. Teve muita manifestação de anjos lá atrás, amado de Deus. A Daniel teve uma manifestação, o anjo o consolando e falando as coisas futuras com respeito a Cristo, Então, hoje, nós não precisamos ver os anjos, porque sabemos que eles existem em nossa volta dia e noite. O que Deus quer que você veja é a palavra, que você esteja atento a ela, dando ouvido a ela. Infelizmente, tem muitos ministérios que querem ver anjos, mas não precisa. Já temos a luz que nos ilumina, que é a palavra da graça de Deus. Para que anjos? O que ele vai acrescentar? Se o que nós temos de mais precioso é a graça de Deus em nossas mãos, é como Jesus diz: quem me segue não andará em trevas. Ou seja, quem segue a palavra não andará em trevas. Então, não espere, melhor dizendo, ver um anjo do céu para falar com você ou ouvir
a voz de Deus nitidamente, assim como Paulo ouviu a de Cristo, né? No momento em que ele foi derrubado do cavalo. E Cristo disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? E todo mundo ouviu a voz. Diz lá em Atos. Nós não precisamos ouvir a voz de Cristo, ou a voz de Deus, ou a voz de um anjo. Não precisamos, amado de Deus, porque Deus já deu a sua palavra, a mais poderosa de todas, que é o Evangelho da graça de Deus. Não espere um anjo do céu descer para falar com você. Tem muitas pessoas que têm essa crença, essa idolatria. Tanto que o anjo falou: adore a Deus. Então veja, nenhum anjo quer que venhamos, nos prostrar diante deles. Então, amado de Deus, não espere um anjo do céu descer para falar com você. Quem fala para toda a igreja é Cristo. É só Ele que fala para com toda a igreja. E é como Paulo disse: aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Então veja que Cristo está em nós, operando a sua sabedoria, a sua palavra no nosso coração, na nossa mente, nos dando discernimento da palavra da graça de Deus para alimentar as ovelhas, nós pastores. Então é Cristo quem fala para toda a igreja. E a sua voz é a palavra que o pastor está trazendo. Na Bíblia, as boas novas trazidas, ela foi trazida lá atrás pelos anjos, orientando, anjos sendo enviados por Deus para revelar a Daniel o que iria acontecer no futuro, porque ele não entendeu nada. Então o anjo veio e conduziu ele a boas novas, boas palavras de conhecimento, de sabedoria, embora ele não entendeu. Mas agora temos a inspiração de Deus nas Escrituras, que Deus inspirou os homens para escrever, que é a palavra em nossas vidas. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Quando a palavra está chegando em um coração, amados, Cristo está batendo no coração, está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Mas de que forma que Cristo bate? Através da palavra, quando ela está chegando no coração. Através da pregação ou de uma evangelização. E Cristo deixou bem claro: quem receber aquele a quem eu enviar, a mim me recebe. Porque é isso que está descrito em Mateus. Então as pessoas não podem endurecer o coração diante dessas verdades. Quem recebeu uma autoridade de Cristo, a Ele está recebendo. Mateus capítulo 10, verso 40. Vamos a essa evidência. Mateus 10, 40. E assim diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Então, quando a palavra vem por intermédio de uma pregação do pastor, de uma evangelização em graça, eu falo em graça, na graça de Deus, estão recebendo a Cristo, o próprio Cristo. Quem vos recebe, a mim me recebe. Olha Cristo batendo na porta. Olha Cristo falando para as ovelhas. Olha Cristo batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. É assim que Deus fala ao homem, ou seja, por meio da palavra. Então, amado de Deus, o que diz o Evangelho? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E nesse momento, essa é a voz de Deus. Quando alguém se aproximar das nossas pregações, que é o Evangelho da graça de Deus, o coração não pode estar endurecido, porque através das palavras que saem da nossa boca, Cristo Jesus, Ele está batendo na porta. E é você que tem que abrir. Quando a palavra chega aos corações, a graça do Evangelho que pregamos, Cristo está batendo na porta. Se alguém quer ter uma experiência com Deus maravilhosa em sua vida, não endureça o coração. No momento em que a palavra chegou ao seu coração, você tem que abraçá-la, você tem que vivê-la. Amém? Pelo que temos visto nos dias atuais, amados de Deus, pelo que temos visto em muitas pessoas, não tem dado a importância para a palavra de Cristo. Isso, de certo modo, é compreensível, mas ao mesmo tempo
Isso não pode acontecer na vida de um cristão, por mais decepção que ele tenha tido no ministério que estava. Mas a palavra diz claramente: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Por mais que seja compreensível de uma pessoa não querer mais saber de igreja, não querer saber mais de palavras, falando de Deus, pessoas assim que estão nesse ponto, sem maturidade espiritual, está deixando a coisa mais importante na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Porque quando uma palavra dessa vem, não deixemos de congregar como é costume de algum. Cristo está batendo na porta do seu coração, para o seu coração abrir para essa palavra e você voltar a se firmar na palavra da graça de Deus. Assim eu recebo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, amados de Deus, muitas igrejas por aí estão vendendo as bênçãos de Deus, mercadejando a palavra de Deus, com suas campanhas, com os seus sacrifícios, e tome dinheiro no envelope para cumprir o sacrifício ou a campanha. Essa forma de ensino tem feito com que muitas pessoas tenham endurecido o coração. Então, para que essa dúvida cesse em seu coração, amados de Deus, para que essa dúvida cesse, amado irmão, que todas as igrejas são iguais, eu lhe digo, não são. Muitas estão corrompidas em seus ensinos, mas Cristo tem batido na porta dos corações por meio do nosso ministério, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está levando o Evangelho da Graça a todos os corações. Assim eu recebo, assim eu declaro, por meio do Evangelho da Graça de Deus, que deu início ao apóstolo Paulo como pregador para os gentios. Nos dias atuais, Deus nos tem contemplado, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para entender e compreender as coisas que Paulo dizia. Assim eu declaro, assim eu recebo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e nós temos repetido essas verdades. Olha só outras evidências, Cristo batendo na porta dos corações. Gálatas 1,18. Nesse momento, Cristo está batendo na porta do seu coração. Gálatas, capítulo 1, verso 8. E assim diz: mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, não seja aceito. Paulo faz uma suposição até de um anjo descer do céu para pregar outro evangelho que vá além do que ele tem anunciado, né? Não receba. Veja que os anjos que Deus usa hoje para trazer a palavra é os anjos vestidos de carne, eu e você, porque é dessa forma que Cristo fala. Lá em Apocalipse, as 7 igrejas, ao anjo da igreja diz o Senhor. Então quem era que estava recebendo o conhecimento ali por Cristo? Ao anjo da igreja diz o Senhor. Pastor. O anjo da igreja é o pastor. Então, amado de Deus, não endureça o coração, porque Deus fala ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja traz todo o ensino, toda a palavra para fortalecer o coração de todos, a palavra que precisamos. Olha Cristo também batendo na porta. Não endureçais o coração, hein? Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não endureçais o coração para essa palavra, porque Cristo está batendo na porta do seu coração. Gálatas 1,11. Olha Cristo aqui também batendo na porta. Não endureçais o vosso coração. E assim diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não aprendi nem recebi de homem algum, mas mediante a revelação do Cristo ressuscitado. Revelação de Jesus Cristo. Então, amado de Deus, nesse momento, não endureçais o coração para essa palavra. Não endureçais. Esse é o pedido de Deus, diante dessas verdades do Evangelho, que nós somos anjos do céu, que nós somos abençoados, somos herdeiros, somos mais que vencedores. Diante dessas verdades, receba o teu coração aberto. Assim eu declaro, assim eu profetizo, e receba, amado de Deus. Desde já, agradeço
pela companhia de todos, ouvindo essa mensagem, e recebo em nome do Senhor Jesus Cristo o teu coração firme nessas verdades que libertam. Até a próxima mensagem, mais que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.